Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Iroca. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Já foi feita, já passou a lista de presença. Nós faremos hoje, senhores, a leitura da ata da reunião ordinária e a ata da reunião extraordinária. Então serão duas atas hoje. Ata da 17ª reunião. Ata da 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Iroca, realizada no dia 1º de outubro de 2014, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Mário de Arimateia dos Santos. Vice-presidente, William da Silva Maciel. Secretário, Francisco Lázaro Correia. No dia 1º do mês de outubro do ano de 2014, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Cris, Antônio de Pádua Barros, Mauro dos Santos, William da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, obedecendo à ordem dos trabalhos, leitura e discussão da ata anterior, a qual, após lida e aprovada, vai por todos assinados. Dando sequência à discussão do projeto de lei número 18 de 2014, que regulamenta a concessão de diárias aos servidores públicos municipais e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação propôs uma emenda supretiva ao projeto que foi colocado em votação e foi aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. Logo após, a referida comissão propôs uma emenda modificativa ao projeto, que foi colocada em votação e aprovada por 7 votos a favor e 1 voto contra. Depois o projeto, com as emendas, foi colocado em votação e foi aprovado com a emenda por 7 votos a favor e 1 contra. Na oportunidade, o vereador José Mauro Amaral relatou que é a favor do projeto original e não com a emenda. Em seguida, a distribuição do projeto de lei 19 de 2014, que institui a gratificação mensal para os membros efetivos da Comissão de Licitação e Pregoeiro do Poder Executivo e da outras providências. Dando continuidade à audição dos convocados, conforme requerimento aprovado em plenário, na reunião da Câmara no dia 20 de agosto desse ano. Secretário Municipal de Educação, senhor Marco Antônio dos Santos, e a vice-diretora da Escola Municipal Serra do Papagaio, senhora Márcia Eulária Freire Bezerra, para prestarem esclarecimentos sobre o plantão do prestador de serviço do transporte escolar da Escola Municipal Serra do Papagaio, Zona Rural, bairro Matutu, que deveria ocorrer das 7h30 às 17h30, mas não estava sendo cumprido. O secretário municipal enviou um ofício à Câmara relatando que não poderia comparecer porque nesses dias e nesse horário ele leciona em uma faculdade. Então ficou decidido que será feita uma reunião extraordinária no dia 7 de outubro, terça-feira, para receber. Logo após, a senhora Márcia prestou seu esclarecimento e em seguida os vereadores fizeram indagações a ela a respeito do referido assunto. Dando sequência, o vereador Mauro dos Santos fez o uso da palavra para esclarecer os rumores sobre a possível denúncia que a Câmara teria feito à Prefeitura, ocasionando a demissão do funcionário Sr. Jefferson Antônio Delfim. O vereador relatou que ele não fez denúncia, indagou se os vereadores teriam feito e eles afirmaram que não fizeram nenhuma denúncia. A palavra foi passada ao senhor Jefferson e ele expôs que a servidora da Prefeitura, senhora Dinair, conhecida como Diná,
e havia-lhe passado essa informação. Então, como essa informação é falsa, ficou esclarecido que a Câmara não fez nenhuma denúncia e não causou a demissão do senhor Jefferson. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos. Só um detalhe aí, quando você leu no começo aí, é supressiva, né? O texto. A emenda lá no começo, lá está escrito supressiva, que parece que você leu outra coisa. Emenda modificativa. Antes. Não, você leu no supletivo. Aí tem que ver, são duas emendas, uma é modificativa e outra é supressiva. Foi isso que foi feito. O que está escrito? Supressivo e a outra modificativa. Supressivo que está escrito? Tá. Então tá bom, então é só essa mesmo. Os senhores querem aprovar a ata? Sim. A ata da reunião ordinária foi aprovada por unanimidade. Ata da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Eiroca, realizada no dia 7 de outubro de 2014, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Mário de Arimateia dos Santos. Vice-presidente, William da Silva Maciel. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2014, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Pádua Barros, Mauro dos Santos, William da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Obedecendo à ordem do dia, o senhor presidente solicitou a presença do secretário municipal de Educação, senhor Marco Antônio dos Santos, para prestar esclarecimentos sobre o plantão de prestador de serviço do transporte escolar da Escola Municipal Serra do Papagaio, Zona Rural, bairro Cantutu, que deveria ocorrer das 7h30 às 17h30 horas, mas não estava sendo cumprido. O senhor presidente deixou claro que a Câmara nunca questionou a qualidade técnica do serviço prestado pelo senhor Jonas Mendes, mas sim o fato dele não cumprir o plantão.
Logo após, o secretário prestou seu esclarecimento e em seguida os vereadores fizeram perguntas a ele. O senhor Marco Antônio afirmou que o senhor Jonas Mendes não estava presencialmente na escola, mas era acionado via rádio quando necessário. Na oportunidade, o vereador senhor Francisco Lázaro Correia declarou que achou um desacato por parte do secretário não ter atendido a convocação da Câmara, tendo que ser realizada uma reunião extraordinária para ouvi-lo. O senhor presidente também questionou a justificativa que o secretário apresentou e acrescentou que, no seu entendimento, a prioridade seria comparecer na reunião. O senhor Marco Antônio ainda discorreu mais sobre o assunto e, em seguida, o senhor presidente afirmou que a Câmara está na direção certa, pois está apurando os fatos, cumprindo seu papel. O senhor presidente, na oportunidade, propôs que mudasse a data da reunião ordinária da Câmara do dia 15 de outubro de 2014 para o dia 22 de outubro, para que os vereadores tenham mais tempo para analisar o projeto de lei 19 de 2014, que institui a gratificação mensal para os membros efetivos das comissões de licitações e pregoeiros do Poder Executivo e da outras providências. E os vereadores concordaram. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos. Os senhores estão de acordo com a ata? Sim. A gente sempre gosta de lembrar que a ata é um resumo dos fatos. Hoje nós temos a gravação e, além da gravação, a filmagem da reunião. Então, algum detalhe na íntegra está também gravado nos autos da Câmara. Senhores, nós vamos passar para a pauta da nossa reunião. Queria avisar os senhores que o parecer da Comissão de Finanças, Tributação,
orçamento, tomada de contas sobre a LOA, que é a Lei de Orçamento Municipal para o ano de 2015, já está pronto. Ou seja, para que as demais comissões possam emitir seus pareceres. Então, a primeira comissão que tinha que analisar, já analisou, e as demais comissões aí já têm liberdade para dar os seus pareceres. Quanto mais rápido vocês fizerem isso, tem que ser votado em 2 turnos, se vocês conseguirem fazer isso, no mês de novembro a gente vota. Os vereadores que fazem parte da comissão, se quiserem tecer algum comentário, falar sobre o parecer também, vocês têm liberdade. O vereador Antônio de Parda, foi o Francisco, o Mauro e o Rafael. São os 3 vereadores aí que, se vocês quiserem fazer algum comentário, falar alguma coisa, a verdade está com os senhores. Então, as outras comissões analisam então o parecer, e aí depois a hora que as comissões liberarem o projeto, a gente discute o projeto. Eu gostaria de propor ao plenário uma moção de congratulação ao Dia dos Professores. No último dia 15, nós não tivemos reunião, então eu gostaria de, na oportunidade, propor aqui uma moção de congratulação. Eu vou pedir ao nosso assessor jurídico, o Rodrigo, que leia a proposta da moção, e para os vereadores, se querem aprovar essa moção para todos os professores, obviamente, em especial os nossos professores aí de Jairuoca, de modo geral. Boa noite a todos. Moção de congratulações número 02 de 2014. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, dispensadas as formalidades regimentais, moção de congratulações a todos os professores do Brasil pelo Dia do Professor. O Dia do Professor é comemorado no dia 15 de outubro. Contudo, são poucos aqueles que sabem como e quando surgiu no Brasil essa importante data que homenageia esses profissionais. Tal data é comemorada em homenagem ao primeiro Estatuto do Magistério, promulgado por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827, e justifica a importância da educação na definição da igualdade social, pois ela é uma ferramenta de conscientização e de formação do cidadão. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava e tratava da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. A ideia inovadora e revolucionária teria sido ótima, caso tivesse sido cumprida. Foi somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração de um dia dedicado ao professor. Começou em São Paulo, em uma pequena escola localizada na Rua Augusta, número 1520, onde existia o ginásio Caetano de Campos, conhecido como Caetaninho. O longo período letivo do segundo semestre ia de 1º de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias. 4 professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para se evitar a estafa e também de congraçamento e análise de rumos para o restante do ano. O professor Salomão Becker sugeriu que o encontro acontecesse no dia 15 de outubro, data em que, em sua cidade natal, professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena confraternização. Com os professores Alfredo Gomes, Antônio Pereira e Claudino Busco, a ideia estava lançada para depois crescer e implantar-se por todo o Brasil. A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal número 52.682, de 14 de outubro de 1963. O decreto definia a essência e razão do feriado, para comemorar dignamente o Dia do Professor,
os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Parabenizamos esses abnegados profissionais que, com competência e desprendimento, ensinam e educam com a paciência e a versatilidade de verdadeiros mestres. E é com um propósito impessoal de ensinar que revigoram nos alunos o desejo de descobrir e conhecer cada vez mais, que plantam a semente do saber, fazendo de suas mãos as mãos do aluno, de seus olhos os olhos dos que os admiram, de seus conhecimentos o aprendizado dos seus seguidores. Junto a vocês os aprendizes caminham. A cada dúvida que eles confrontam, serão de suas essências que partirão quaisquer ações dos mesmos, que serão guiadas para a disciplina e rigor da ciência e pelas emoções das artes. Profissional de coragem e movido pelo amor à educação, o educador constrói o futuro de nosso país, pois o ser humano é o bem mais precioso e os professores trabalham na educação desse patrimônio. Entretanto, nem sempre é reconhecido devidamente pelos seus esforços. Por se tratar de um trabalho de essencial importância à comunidade, por participarem ativamente na formação de cidadãos de todas as idades, estes profissionais merecem ser valorizados e estimulados para que melhorem cada vez mais sua atuação. As bolas de papel na cabeça, as milhares de tarefas para corrigir, as críticas, as noites mal dormidas. Ser professor não é tarefa para qualquer um, sem considerar, claro, a responsabilidade que eles exercem na sociedade, principalmente porque, acima de tudo, ele é responsável pelo futuro de centenas de crianças. O Brasil hoje tem cerca de 1,5 milhão de professores, de acordo com o Ministério da Educação. A função deles, conforme prega o Ministério, não é só transmitir conhecimentos, mas principalmente ensinar o aluno a estudar, fazê-lo valorizar o estudo e ajudá-lo a se desenvolver socialmente. Todos os professores tomam para si a missão de ensinar não só letras e números, mas ensinar paz, esperança, solidariedade e coragem. Com o passar do tempo, com a correria do dia a dia, nós nos deparamos com tantas oportunidades e ocasiões que deixamos muitas vezes de evidenciar, valorizar ou comemorar datas e pessoas tão especiais que conviveram ou convivem conosco, transmitindo tão sublime cultura e conhecimento. Profissão exercida com tanto amor, mas marcada muitas das vezes pela falta de apoio, condições de trabalho desfavoráveis, poucos recursos e geralmente mal remunerada, chegando a ser desvalorizada por cidadãos, classes e organizações de nossa sociedade. É extremamente importante evidenciar aqueles que nos ensinam, nos educam e sempre estarão em nosso meio capacitando-nos, instruindo-nos com divina paciência e bondade no leal ofício de exercer esta profissão. Ensinar é um dom divino, é uma arte, onde não se emprega somente a didática pedagógica, mas na busca da criatividade que às vezes vai além da própria capacidade, para cumprir o dever de educar, para aqueles que buscam o saber, o conhecimento e o entendimento. Valorizar esta profissão não se restringe apenas a esta data, mas em destacar a mesma todos os dias, pois são estes mestres que trarão aos nossos filhos o autoconhecimento, para que um dia sejam alguém neste mundo. Ser mestre não é apenas lecionar. Ensinar não é apenas transmitir conteúdos programáticos. Ser mestre é ser orientador e amigo, guia e companheiro. É caminhar com o aluno passo a passo. É transmitir a este os segredos da caminhada. É levar. Ser mestre é ser exemplo de dedicação, de doação, de dignidade pessoal e, sobretudo, de amor. Não poderíamos deixar de referenciar esses importantes profissionais
que dedicam o seu trabalho na formação de indivíduos bem estruturados e capazes de compor uma coletividade saudável. Que se dê conhecimento a todos os cidadãos, especialmente aos professores. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014, foi assinado por todos os vereadores. Os vereadores concordam com essa moção? Os que concordam, podem se manifestar. Sim, concordo. Sim. A moção foi aprovada aí por... Eu acho que é muito digno, né? Porque, além dos professores, por exemplo, ter as dificuldades de serem mal remunerados, tem vários pais que transferiram o pátrio poder para as escolas, né? Que o filho seja educado na escola. Mas o primeiro tem que ser no berço da casa, né? E quero também aproveitar pela ordem e quero dizer aqui na Câmara que, se possível, a gente pediu um esclarecimento no setor de pessoal da Prefeitura, porque, segundo a informação da professora Déia, ela falou que nós fizemos um aumento dos professores, mas que o quinquênio abaixou. Só pela ordem, senhor. Então eu não pode ser. Só pela ordem, nós vamos apresentar um requerimento aqui, em seguida, está aí, que vai tratar do assunto. Só pode continuar a sua fala. Também chegou ao meu conhecimento, eu tive uma reunião hoje à tarde com o jurídico, e nós vamos falar desse assunto aí, mas o senhor pode continuar, só para informar que a gente vai apresentar um requerimento sobre essa situação. Tudo bem, então a gente aguarda. Os senhores vereadores, não esqueçam, a gente aproveitou aqui a mesa e assinou o requerimento da moção de congratulação. Após a reunião, para a gente ganhar tempo, né, eu vou deixar aqui, após a reunião, os senhores, antes de sair, assinam para nós. Tá, estamos dando continuidade. Eu tenho aqui a proposta de 2 requerimentos, o vereador Zé Mauro, e aí esse assunto do senhor, ele vai de encontro ao assunto do senhor, só pode, é bom que aí o senhor já tem ciência do assunto. É uma proposta de requerimento de minha autoria, que diz o seguinte: conforme o requerimento aprovado em plenário na reunião ordinária do dia 22 de 10 de 2014, solicitamos informações a respeito do seguinte assunto. Nós vamos encaminhar esse requerimento, se ele for aprovado, para o secretário de Educação. Chegou o conhecimento dessa casa, através de profissionais da área da educação, que o quinquênio de alguns professores foi reduzido a R$ 24,84, sendo que deveria ser R$ 72,40. Haja vista que o quinquênio é baseado no menor salário vigente à época, ou seja, no momento. O menor salário pago pela prefeitura é o salário mínimo. Então, segundo as informações que eu tive pela dona Nelma, que é professora, e outros professores que conversaram comigo, alguns professores, nessa mudança, nessa nova lei que nós aprovamos aqui, a hora que começou a pagar o novo salário, alguns obelites de alguns professores vêm com uma redução nos quinquênios. E aí, o que está acontecendo, Zé Mauro? Parece que a Secretaria de Educação, a parte administrativa, o prefeito municipal, todos que são procurados, eles estão tendo várias informações. Uma hora é o problema do sistema. Faz 3 meses. Sistema, a empresa pode dar um problema sim. Eu tenho sistema de informática aqui. Quando dá problema, a gente liga e manda arrumar. Não dá demais o problema. Então. Mas tem um problema seguinte: como é um problema do sistema, ele é geral. Um outro assunto. Falaram que é baseado no menor salário, baseado na lei de 2002. Então, o que os professores recorreram à Câmara? É porque eles já foram em todos os setores da prefeitura, segundo eles. Então, eu conversei com a professora, conversamos com o jurídico, e entendemos que o menor salário da prefeitura
é o salário mínimo. Esse é o entendimento. Na lei dos servidores diz que o quinquênio vai se basear no menor salário. Então, tem professores aí que tinham 3 quinquênios e eles estão perdendo R$48 por mês para cada quinquênio. Se um professor com mais tempo de serviço tem 3 quinquênios, ele perde por mês uma média de quase R$140. Então o que acontece? Nós estamos pedindo explicação, porque os professores alegam que ninguém tem uma explicação plausível para eles. Então, eu gostaria de apresentar o requerimento, se os senhores concordarem, e junto com o segundo requerimento, que é dentro do mesmo assunto, porque também há uma reclamação no artigo 25, inciso 3º da lei que nós aprovamos e que todos os professores estavam presentes aqui, que foi motivo de controvérsias, mas os professores aceitaram, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes aqui, porque as pessoas dos detalhes não estão aqui. Que no artigo 25 da lei, no parágrafo 3º aqui, diz que a gratificação por assiduidade será concedida ao servidor público ocupante de cargo efetivo pertencente ao quadro de pessoal do magistério municipal que no mês referência, entendido como mês de competência para a expedição da folha de pagamento, não tiver nenhuma falta. E no final está escrito assim: a qualquer título em seu ponto. Ou seja, em hipótese alguma será aceito, em hipótese alguma vai ser aceita a falta para a gratificação de assiduidade. Se ele ficar doente, ele não perde o dia. Se tirar uma licença para outra coisa, ele não perde o dia dentro dos trâmites da lei. Mas a gratificação de assiduidade, segundo o que está aqui, não pode ser pago para ninguém faltar por motivo algum. Segundo os profissionais, estão usando critérios. Já estão usando critérios. Então, nesse requerimento, eu tenho outro requerimento que é o seguinte: chegou ao conhecimento desta casa, através de profissionais da área de educação, que a gratificação por assiduidade aprovada na Lei 2.350/2014, artigo 25, inciso 3º, tem gerado dupla interpretação. Na oportunidade, gostaríamos de saber se o termo "a qualquer título em seu ponto" há exceções. Então, o que os profissionais querem saber? Se há exceções ou não. E segundo, parece que está tendo aí uma dupla interpretação. Tem um caso por exemplo, de pessoas que trabalharam aí para a justiça eleitoral. Sabemos que a lei dá o direito para o servidor tirar dias de folga. Mas e a gratificação com assiduidade? Ele perde ou não? Então está no ar. Então é uma dúvida. Então, senhores, são dois assuntos, né? E a gente quer que a Secretaria explique. O mais grave é a questão dos quinquênios, que alguns profissionais foram reduzidos, outros não, eles não explicam. No seu caso, foi isso mais ou menos que falaram? Porque a condição é a seguinte: o quinquênio é diferente, não é? Não pode ter redução do quinquênio. Quinquênio são pelos direitos adquiridos durante 10 anos, 15 anos, né? De acordo com o período trabalhado. E é baseado no menor salário da prefeitura, que é o mínimo. E ele não pode, por exemplo, ter diferença. Então a Déia me falou que o salário dela, por exemplo, aumentou, mas que o quinquênio caiu para R$24. Aí eu falei, mas não pode. Só falei assim para ela, não pode. Você procura saber lá, porque não existe isso aí. Na lei de quinquênio, no Estatuto do Servidor, não pode ter isso aí. Bom, alguns vereadores sabiam do assunto, já estava. Então, o que a gente. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é procurarmos
aprovarmos esse requerimento. Eu estou direcionando esse requerimento ao secretário municipal de educação. Né? A gente já teve alguns casos que procura o prefeito, ele disse que não está sabendo, então não vou mandar para o secretário de educação, porque ele tem que dar a resposta, ele é o responsável da pasta. Né? Não, aí tem que agendar, a agenda dele é muito apertada. Então, os senhores querem aprovar os dois requerimentos? Vamos aprovar. Sim. Então, aí, da mesma forma, os senhores vereadores não saiam antes de assinar um requerimento para a gente ganhar tempo, tá? Bom, dentro da pauta, o assunto que eu queria esclarecer para os senhores de utilidade pública, eu já o fiz na rádio e vou tornar a repetir hoje e quantas outras vezes for necessário. Por quê? Alguns dos senhores devem ter visto, os senhores que estão aqui no plenário, nos assistindo, e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, uma empresa fazendo medições aí na cidade. Fazendo medições, aí cada um falou uma coisa. E estão prestando serviço para a prefeitura. Eu perguntei para as pessoas, a empresa, do que se trata isso? É melhorias na água que a prefeitura vai fazer. Beleza, que ótimo, né? Que ótimo. Aí já veio assunto de Copasa, de outras coisas. Bom, eu fiz o seguinte, eu mandei um ofício para o prefeito perguntando o que se tratava. E o prefeito respondeu que esta empresa está prestando serviço para a empresa que ganhou a licitação da FUNASA, que tem que elaborar um projeto de melhorias na área de abastecimento de água do município. Ora, a empresa que o prefeito disse que é a responsável é a Belba Consultores Engenheiros aí. Então, obviamente, que eu queria informar a população que quase que essa empresa vai embora e a prefeitura e o prefeito não dá ciência a essa Câmara, porque se essa empresa está na cidade é graças ao trabalho da Câmara. Nós descobrimos que em 2011, 2012, no PAC, o município foi contemplado. A prefeitura na época fez todo o procedimento para ganhar o projeto. É um projeto que é um estudo hídrico do município. Se nós recebemos uma verba aí do governo federal por causa desse projeto, se o município não tiver, não ganha verba. Então o que o governo da presidente Lula, da presidente Dilma, né? Desculpa, né? Foi erro mesmo, não foi brincadeira não, tá? Da presidenta Dilma, ela detectou que os municípios pequenos têm dinheiro para os municípios pequenos, mas os municípios pequenos às vezes não têm condição de elaborar um projeto dentro das normas estabelecidas. Então, dentro do PAC, foi uma coisa boa que a presidente fez, que é doar os projetos do município. E a Iroca foi selecionada. Essa empresa, ela ganhou o processo licitatório de 35 municípios, incluindo a Iroca. E aí, quando nós tomamos conhecimento disso, através de pesquisa, no site e publicações, nós, ano passado, na presidência do vereador Mauro, nós o acompanhamos, eu e o Francisco fazemos parte da mesa, nós fomos na FUNASA, está no site, fomos mais de uma vez na FUNASA, tivemos dificuldade, mas eu quero agradecer publicamente aqui, não ao superintendente da FUNASA, ele nunca nos recebeu, sequer respondeu os nossos ofícios, mas eu quero agradecer aqui, quero que fique gravado ao secretário, o superintendente adjunto, o Marcelo Libânio, uma fineza de pessoa que nos recebeu, nos explicou, tiramos fotos dentro das dependências da FUNASA, inclusive já informamos até o Ministério Público por isso, e fomos até a sede da empresa. A empresa também, na primeira vez, foi muito gentil, mas quando nós começamos a cobrar o projeto, fechou as portas para nós, não quis responder mais os nossos ofícios e nós acionamos os órgãos competentes, porque essa empresa ganhou licitação, é dinheiro do governo federal que ela
tem que prestar conta, e o município de Airoca não vinham para concluir o projeto. Vieram e pararam. E agora, segundo o prefeito, eles vieram para dar os finalmente desse projeto que estava na fase final, que é a fase de topografia. Então, é um trabalho que a Câmara Municipal fez ano passado e que está surtindo efeito. Então, essa empresa está aí graças ao trabalho de cobrança da Câmara Municipal. Então, eu queria explicar isso para os vereadores, para todos os presentes e os que nos acompanham, e nós vamos continuar aguardando a conclusão desse projeto. Eu só gostaria que a hora que o FUNASA veio aí, e que essa empresa chegasse, a prefeitura nos avisasse: olha, chegou, nós nem ficamos sabendo. Isso que me deixa chateado, porque na hora de correr atrás de um projeto, eu apertei o cara lá da empresa lá, falei: olha, quanto que fica esse projeto? Não, está misturado com o outro. Eu falei: rapaz, você tem noção de quanto fica? Eu sei que vocês pegaram projeto de 30 cidades, mas o dia que coloca, se fosse para pegar a empresa de vocês e elaborar esse projeto, uns 150 mil. Gente, 150 mil reais, um projeto, não poderia ficar na gaveta. Então, é uma conquista da Câmara Municipal. Tá? Então, eu estou prestando esses esclarecimentos aí. Muito bem, vou passar a palavra agora para o vereador Mauro Santos, que quer fazer uso da palavra. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos os colegas, cumprimentar a mesa diretora, o digníssimo presidente desta casa, Mário de Matéia dos Santos, seu vice William Maciel da Silva, seu secretário Francisco Lázaro Correia, demais colegas, público aqui presente, pessoal que está nos assistindo pela internet, pelos meios de comunicação desta casa. Eu gostaria apenas, antes de dar da ciência do fato do assunto, eu gostaria só de fazer um pequeno esclarecimento, que conversando com o nosso colega João Batista, eu agradeço, a palavra foi cedida por mim, mas eu aguardo na próxima reunião para que eu possa tratar deste assunto, mas que está dentro da pauta. Mas eu gostaria só de fazer um esclarecimento da população e os demais que estão aqui nos ouvindo e assistindo, que eu gostaria de fazer 4 perguntas simplesmente rápidas, que quando foi feita a denúncia, voltando à denúncia passada sobre nepotismo, no qual foi citado pelo próprio Jefferson aqui nesta casa, tem a gravação, eu fui abordado essa semana por 2 pessoas, na qual quero me resguardar, mas se caso preciso, tomarei devidas providências cabíveis. Eu não fiz nenhuma denúncia nesta casa referente a qualquer cidadão ou cidadã, de funcionários do quadro efetivo ou contratados do município. A denúncia veio pelo próprio denunciado, então eu mesmo não fiz a denúncia, apenas fiz uma cariação, queria saber a verdade, desde a hora que foi acionado o nome nosso de vereadores e até mesmo pessoais. Então, estou fazendo esse esclarecimento. Segundo, eu quero deixar bem claro a essas 2 pessoas que me abordaram, que a prestação de contas do meu mandato de presidente se encontra no site desta casa. Então, eu tenho a minha cabeça e meu raciocínio muito bem transparente. Tudo que foi feito no meu mandato quanto presidente foi baseado em lei e também a pessoa jurídica, no qual o Dr. Rodrigo, que é o nosso advogado. Então, eu não peguei nada, não tive intenção de pegar nada ou sequer prejudicar alguém. Então, está aí, a pessoa pode vir aqui na secretaria, está à disposição. Se não quiser vir aqui, pode acessar o site da Câmara, que está lá no meu exercício, todas as contas minhas. Com parte de licitação, também eu sou aprendiz, meu primeiro mandato, eu procurei todas as partes legais para fazer qualquer licitação desta casa. Então, não ganhei dinheiro com nada, está aí, provado por todos. Prestação de conta minha foi aprovada, que eu entregava todo mês para cada vereador.
Obras. Se eu fiz obras aqui também foi tudo baseado legalmente, nada ilegal. Combustível também foi feito legalmente. Móveis e outros também foi tudo legalmente. Então não tem nada que venha a desabonar a minha pessoa. Então a pessoa, estou dando a resposta para a pessoa que me perguntou sobre esse assunto, que até mesmo falou para mim: você como vereador é bom para falar e bom para denunciar, por que você não apura certos fatos que está acontecendo na Câmara, principalmente no seu mandato? Então, estou dando a resposta aqui para os senhores. Então, tudo que eu fiz está lá. Com relação à diária, eu fiz também a diária, cursos, viagem, todos dentro da legalidade do Tribunal de Contas de Deus. Não fiz nada fora que o tribunal me desse o aval que eu posso ou não. Fiscalizar, eu vejo que essa é a minha função e dos novos colegas. Nós somos eleitos pelo povo para fiscalizar. Então, mais uma vez me entristece, porque eu fico aborrecido, porque as pessoas não conhecem como que funciona uma casa legislativa. Eu gostaria, você que está me assistindo ou me ouvindo, que viesse participar todas as primeiras e terceiras quarta-feiras do mês, as reuniões da Câmara, para você se interagir dentro dos assuntos, porque aí vai para a rua, o povo fala coisas que não sabe. Então hoje ser um vereador, gente, é fácil, basta pleitear uma eleição, o sol nasceu para todos. Agora eu fico aborrecido porque ficam falando coisas que não tem nada a ver com a casa, gente. Então participa mais das reuniões, que aí você vai falar com base dentro daquilo que está acontecendo. Aí você não vem, não participa. Ah, fulano me falou, Beltrano me falou, Silcano me falou. Aí ficam me diz. Então eu acho que esta casa é uma casa de respeito, onde nós estamos aqui para fiscalizar e ao mesmo tempo nós temos que dar perante a sociedade que nós somos pessoas que estamos no mundo hoje atravessando por várias, deparando com várias situações aí que a televisão, a mídia mostra de corrupção. Então eu acho que o povo fica entendendo que a Casa Legislativa de Iruoca também deve estar fazendo parte de alguma corrupção. Aí fica falando umas coisas sem pé, sem cabeça. Então estou fazendo esse esclarecimento, mas abordando depois, que eu agradeço a palavra pelo senhor presidente, que depois, na próxima sessão, se assim o senhor me permitir, eu vou adentrar dentro do próprio assunto que está relacionado ao que eu ia falar hoje, que é sobre o título de cidadão honorário. Então, respeitando ao nosso colega, que ele me pediu, eu vou aguardar. Então está dadas essas 4 perguntas que eu fiz a essas 2 pessoas que me abordaram. A resposta vai ser dada pelo vereador João Batista, senhor José Mauro Amaral, na próxima reunião, sobre o que está na pauta. Então eu só questionei com isso porque dentro disso as 2 pessoas me fez a pergunta para mim: você é bom para fiscalizar, bom para falar, por que você não fiscaliza você lá dentro? Então veja bem como que as pessoas interpretam as coisas. Então era isso que eu queria esclarecer. Agradeço a palavra pelo excelentíssimo senhor presidente e aos demais colegas. A palavra. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir à casa, que será motivo de requerimento posterior, não hoje, mas que diante dos acontecimentos, das notícias que ocorreram, inclusive pela IPTV, com respeito ao Fórum de Iruoca, sobre ameaça de extinção, anexação a outro município e tal, que esta casa que pudesse manifestar a favor da permanência do fórum aqui, da gente fazer um trabalho aí junto ao tribunal com os nossos deputados e tal, porque os rumores saíram. O
tribunal posteriormente fez uma mensagem lá, dando tranquilidade para esses municípios onde existe comarca, que não é assim e tal, mas que poderá anexar outros municípios às comarcas para que tenham feitos acima de 120 processos mensais, e deu uma tranquilidade. Então existe no site lá do EPTV os municípios mais ameaçados são os que estão escritos em vermelho. Tem 13 ou 14, mas segundo as notícias são 13 municípios. Heroca está no meio. Só que é o seguinte, eu queria pedir agora, se possível, que o doutor Rodrigo desse uma pequena orientação, que ele está mais a par da situação. Para a gente, na próxima reunião, a gente dirigir um requerimento aí, para que a gente movimente isso aí, porque a condição é o seguinte, os outros municípios já estão fazendo todo o trabalho, inclusive Goiânia, Brandão, etc., já estão fazendo abaixo-assinado, porque com a extinção da comarca ou anexação a outro município, sai todos os cartórios, só fica o registro de nascimento e casamento, só o registro civil que fica na cidade, o resto acaba tudo, aí é desemprego, é tudo. Então, pela analisação do pedido do Dr. Zé Mauro, mas antes que o Dr. Rodrigo fizesse o uso da tribuna, dando sequência na pauta, que já foi cedido também aqui depois para o Sérgio, então eu gostaria que aí a gente discutisse melhor sobre esse assunto, não discordando do senhor ou não, colega, mas está na pauta também que a palavra do Dr. Sérgio, então vamos dar sequência e logo em seguida depois a gente entra nessa parte, que aí fica uma coisa só, se o senhor me permitir. sim, não, Então é o seguinte, o senhor Sérgio Obalis Arantes, ele se inscreveu para falar na Tribuna Livre. E como manda o rito, eu vou encerrar a reunião ordinária, a gente termina a reunião ordinária, e em seguida a gente reabre na Tribuna Livre, ok? Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aiboca, ok?